Lista de exercício 6, parte 2. Vamos lá então? Vamos voltar aqui e resolver a nossa lista de exercícios. Exercício 6. Efetue a multiplicação das raízes verificando sempre os índices, né? Caso os casos sejam diferentes, né? Verificar e resolver utilizando a abordagem adequada. Vamos lá. Índices iguais. O que a gente junta numa única raiz? 8 vezes 2, que é igual a raiz quadrada de 16, que a gente sabe que é 4. Índices iguais, o que a gente soma? A gente multiplica os coeficientes de fora, 5 vezes 1, como não tem nenhum número 1, raiz cúbica de 3 vezes 9. 5 vezes 1 é 5, vezes a raiz cúbica de 27. Só que a raiz cúbica de 27 é 3. Então isso aqui fica 5 vezes 3, que é igual a 15. Vamos fazer esse caso. Primeiro a gente tem que converter essas potências para raízes. Então isso aqui vai ficar a raiz quinta de 4 vezes a raiz quinta de 8. Isso aqui nada mais é do que a raiz quinta de 4 vezes 8. Só que a raiz quinta de 4 vezes 8 é igual a raiz quinta de 32. Mas olha aqui um detalhe, ó. Se eu fatorar o 32 nos seus fatores primos, eu posso dividir ele por 2, que vai dar 16, por 2 que vai dar 8, por 2 que vai dar 4, por 2 que vai dar 2, e 2 que vai dar 1. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado na 5. Então isso aqui fica raiz quinta de 2 elevado na 5. Anulam-se esses caras e a resposta é 2. Esse caso aqui, o D e o E, são bem especiais, que é um caso que a gente viu na nossa aula também. A gente tem índices diferentes, mas a gente ainda pode fazer essa multiplicação se a gente modificar esses índices. Como que a gente multiplica? A gente vai pegar a nossa primeira raiz, o índice daqui vai ser multiplicado pelo índice da segunda, que é 2. E o expoente aqui de dentro vai ser multiplicado pelo índice da segunda, vezes raiz. O índice da segunda vai ser multiplicado pelo índice da primeira e o expoente da segunda vai ser multiplicado pelo índice da primeira. Então aqui a gente vai ter o que? Raiz sexta de 2 ao quadrado vezes a raiz sexta de 5 ao cubo, que nada mais é do que a raiz sexta de 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo, que é igual a raiz sexta. 2 ao quadrado é 4. 5 ao cubo, 125. 125 vezes 4 é 500. Certo? E aí, aqui a gente finaliza. Vamos olhar esse segundo caso aqui, ó. Esse aqui vai ficar raiz quinta de vezes o índice 2, 7, 1 vezes 2. Vezes, aqui é quadrado, então 2 vezes 5, 3, não, 1 vezes 3. Não, 1 vezes 5, né? Então a gente vai ter o quê? Raiz décima de 7 ao quadrado vezes a raiz décima de 3 na 5, que nada mais é do que a raiz décima de 7 ao quadrado vezes 3 na 5. E aí tu pode resolver isso aqui, né? Vai dar 49 vezes 3 na 5, que é igual a 243, que nada mais é do que raiz décima de 11.907, tá bom? Então, se a gente fizer isso aí, a gente vai conseguir encontrar os valores. Vamos fazer agora o exercício 7. O que o exercício 7 nos pede? Usando as propriedades das divisões, né, obter esses resultados. Vamos fazer aqui, ó, o item A. Os índices são iguais, então a gente pode botar isso aqui tudo num único raizão. E se a gente fizer 32 divididos por 4, isso dá 8. Isso aqui é a raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 a gente já fez em vários exercícios anteriores. A gente sabe que 8 é 2 ao cubo, a gente anula e aqui fica 2. No exercício B, vamos praticar a mesma ideia. Eu posso transformar isso aqui num raizão. Opa, o exercício B é o contrário da ideia do anterior, agora que eu vi.
Então, no B, a gente pode pegar essa raizona e dividir em uma divisão dessas duas raízes. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 49 é 7. 2/7 fica a resposta. No item C, 2 vezes a raiz de 27 dividido pela raiz de 3. A gente pode juntar raiz com raiz, lembra que a gente sempre faz a raiz com a raiz? Isso aqui vai ficar um raizão de 27 divididos por 3. E aqui fica 2 dividido por 1, né? Vezes isso aqui. 27 divididos por 3 é 9. Então, 2 dividido por 1 é 2. E isso aqui fica a raiz de 9. Só que a raiz quadrada de 9 a gente já viu que é 3. Então, isso aqui dá 6. E por fim, no item D, a gente vai pegar aquilo ali e vai dividir em duas raízes. A raiz de 1, a gente sabe que é 1. A raiz de 16 é 4. Então a resposta é 1/4. Tá bom? Vamos fazer agora o exercício 8. No 8, a gente tem que usar as propriedades das potências que a gente também viu na nossa aula. Vamos lá. Quando a gente tem uma potência, uma raiz e uma potência, esse valor de expoente vai para dentro do nosso radicando. Se o índice e o expoente são iguais, isso aqui fica igual ao que está ali dentro. Vamos ver no item B. Raiz cúbica, fica a raiz cúbica de 3 de 3 elevado a 4. Mas 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 ao cubo vezes 3 na 1. Isso aqui fica a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes a raiz cúbica de 3 na 1, que é só 3. Índices e expoentes iguais, isso aqui fica 3 raiz cúbica de 3. Vamos lá, no item C. Raiz quarta de 4, aí esse 3 vai para dentro. Só que aqui a gente não tem, né? O expoente é menor que o índice, então aqui a gente não tem o que fazer. Na verdade, a gente tem o que fazer, né? A gente sabe que 4 é igual a 2 ao quadrado. Então eu vou substituir, ó, 2 ao quadrado elevado ao cubo. Isso aqui vai ficar raiz quarta. A gente multiplica os expoentes, 2 na 6. Que a gente pode escrever basicamente como sendo 2 na 4 vezes 2 na 2. Isso aqui fica a raiz quarta de 2 na 4, vezes a raiz quarta de 2 na 2. Índice e expoente iguais, mantém-se aqui. 2 ao quadrado é 4, então isso aqui é a raiz quarta de 4. E por fim, mas não menos importante, o item B. Isso aqui fica a raiz quadrada de 2 ao cubo, que basicamente é a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 na 1, que é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2, que é igual a 2 raiz de 2. Tá bom? Vamos lá. Exercício 9 agora. Penúltimo exercício. Raízes de raízes. Lembra aqui que a gente tinha que fazer? A gente tinha só que multiplicar os índices. Então vamos lá. No item A. Todas são quadradas, então vai ficar uma raizona de 2 vezes 2 vezes 2, que são os índices que estão aqui. Eu multiplico eles, de 256. Então isso aqui fica a raiz, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, de 256, mas não terminou por aí. Vamos fatorar o 256. Posso dividir por 2, 256 dividido por 2, 128. Posso dividir por 2 novamente, vai dar 64. Posso dividir por 2 novamente, que vai dar 32. Posso dividir por 2 novamente, que vai dar 16. Por 2, que vai dar 8. Por 2, que vai dar 4. Por 2, que vai dar 2. E por 2, que vai dar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui é a raiz oitava de 2 elevado a 8. Índice e expoentes iguais, isso aqui é igual a 2. Deixa eu apagar isso aqui para a gente ter espaço para fazer os outros. O exercício B, a gente vai ter o quê? Vai ficar a raiz de 2 vezes 3, raiz de 25,
Então isso aqui nada mais é do que raiz sexta de 25. Vamos olhar o item C. Ele vai ficar raiz 3 vezes 2 vezes 3 de 64. Então, o que acontece aqui? Vamos só pensar juntos. A gente vai ter raiz 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18, 64. Tá bom? Aqui já está mais que suficiente, que a gente só quer ver a demonstração, né, da propriedade. Vamos fazer o item D. Raiz 2 raiz cúbica. A gente vai trabalhar primeiro com esse caso aqui, ó. 2 raiz ao cubo. Isso aqui ainda pode ser escrito como sendo, ó, 2 ao quadrado vezes 3. Por que que eu posso escrever isso? Porque isso aqui pode ser isso aqui, ó. Raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 3. A gente pode anular isso aqui. 2 raiz de 3, ó. A gente volta para a mesma resposta. Então, em vez de escrever 2 vezes a raiz quadrada de 3, eu vou escrever isso aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar raiz da raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Que nada mais é que raiz de 2 vezes 2 de 2 ao quadrado, que é 4 vezes 3. Então, isso aqui dá raiz quarta de 12. Só que olha uma coisa. 12 eu posso dividir por 2, que vai dar 6, por 2, que vai dar... Até aqui não é necessário fazer a decomposição. Então, aqui a gente finaliza o nosso exercício. Vamos partir agora para o último, que é o exercício das racionalizações. Vamos lá. Vamos racionalizar cada um desses itens. Do item A, a gente vai ter 2 sobre raiz quadrada de 3. Índice é 2, a gente só precisa repetir as raízes aqui. Então fica 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui é 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui a gente pode anular, fica 2 raiz de 3 sobre 3. No item B, 8 sobre raiz de 2. A gente repete aqui, raiz de 2, raiz de 2. Fica 8 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Então aqui fica 8 raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. A gente pode anular. Fica 8 raiz de 2 sobre 2, só que 8 dividido por 2 é 4 raiz de 2. Vamos lá, item C. 10 dividido por 2 menos a raiz de 2. Quando tem uma soma ou subtração, a gente só repete, mas com o sinal contrário. Certo? Então vamos lá. Aqui vai ficar 10 que multiplica 2 mais raiz de 2, divididos 2 vezes 2, mais 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2, menos raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso aqui é igual a 10, 2 mais raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Duas coisas iguais de sinais distintos se anulam, que aqui fica menos a raiz de 2 ao quadrado, que a gente também pode anular, então fica aqui 10, 2 mais raiz de 2, sobre 4 menos 2. Então isso aqui ficou, no final das contas, 10, 2 mais raiz de 2, divididos por 2. E 10 divididos por 2, a gente pode olhar só essa parte aqui. Isso aqui dá igual a 5, que multiplica 2 mais raiz de 2, que isso aqui fica igual a 10 mais 5 raiz de 2, se a gente aplicar a distribuição. Tá bom? Eu vou apagar agora esses itens anteriores, tanto A quanto B quanto C. Se tu quiser, tu pode dar uma pausa no vídeo e tentar reentender ou copiar, porque eu vou fazer o D e o E aqui contigo, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Vou fazer agora aqui o item D. 2 raiz de 2 sobre 3 mais raiz de 3.
A gente multiplica aqui, 3, inverte o sinal. Então isso aqui fica 2 raiz de 2, que multiplica 3 menos raiz de 3, divididos 3 vezes 3, menos 3 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Se tu não entendeu mais ou menos como a gente está fazendo, olha na videoaula sobre racionalização, que a gente faz bem detalhado esses passos aqui, tá bom? Vamos lá então. 2 raiz de 2, 3 menos raiz de 3, divididos. 3 vezes 3, 9. Duas coisas iguais de sinais contrários se anulam. Menos raiz de 3 ao quadrado. Esse cara aqui pode se anular com este. O que vai sobrar? 2 raiz de 2 vezes 3 menos raiz de 3 sobre 9 menos 3. Isso aqui dá igual a 2 raiz de 2, 3 menos raiz de 3 sobre 6. Vamos fazer o quê? Distribuição aqui em cima. Então isso aqui fica 2 vezes o 3 dá 6 raiz de 2, menos 2 vezes raiz de 6, porque eu multiplico esse 2 com esse 3. Isso tudo dividido por 6. Posso dividir por 2 todo mundo, todos os coeficientes, e a gente vai encontrar o quê? 3 raiz de 2 menos raiz de 6, divididos por 3. Tá bom? Vamos lá. Agora só falta o item E. O item E é uma raiz no denominador que é diferente de 2. Então a gente tem um outro procedimento que a gente tem que tomar para resolver esse tipo de problema. Então vamos lá. 15 sobre raiz de 3, só que o 9 a gente vai escrever ele como sendo 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar o quê? Ó? Vai ficar raiz de 3 vezes 3 ao quadrado, divididos pela raiz cúbica, raiz de 3, sobre 3, que vai ser multiplicado por 3 menos 2. Certo? Então isso aqui fica 15 raiz cúbica. Desculpem, aqui é 3 menos 2 também. 3 menos 2 é 1. 3 dá 1. Então aqui fica raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes raiz cúbica de 3 na 1. 15 raiz cúbica de 3 divididos por raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 3 na 1. Isso tudo vai ficar o quê? 15 raiz cúbica de 3 sobre raiz cúbica. Vamos juntar tudo numa coisa só. Isso aqui fica 15 raiz cúbica de 3 sobre raiz cúbica de 3 elevado a 3. Mantém-se a base, somam-se os expoentes. Anulam-se esses dois, fica 15 raiz cúbica de 3 sobre 3. Posso dividir por 3 em cima e por 3 embaixo. 5 raiz cúbica de 3 sobre 1, que é igual a 5 raiz cúbica de 3. Tá bom? Então, com isso a gente finalizou a lista 6. Espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar um e-mail no João de 4 horas. Enfim, todos os meus canais de comunicação. Nos vemos na próxima aula. Tchau!